Fala, meus queridos, professor Diego aqui na área, beleza pura? Hoje nós vamos fazer uma análise hiper mega detalhada da questão de número 129, caderno azul, Enem Digital ano 2020. Vamos começar lendo o enunciado que diz: no final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos. Peraí, menino. Raios catódicos, que são tubos sob vácuo em que se ligam duas placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo e continuam um percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se com um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro das ampolas. Espera aí que essa parte aqui me chamou a atenção. Vou destacar e vou já explicar para vocês o porquê, tá? Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que sua identidade não depende do material do cátodo ou do gás que está lá dentro das ampolas. E aí ele mostrou então aqui, ó, gente, o famosíssimo tubo de raios catódicos. E aí vem a pergunta: essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por quê? Pelo quê? Ânions, cátions, prótons, elétrons ou partículas alfa. Então você tem essas opções de resposta aí para analisar. Galera, bom, para a gente começar a nossa análise completa, vocês devem ter tomado um susto aí, professor, que parada é essa? Teoria de Dalton, isso tem a ver com a questão anterior? Veja bem, meu querido aluno, se você não é novo por aqui, você já está acostumado com esse detalhamento. Se você for novo por aqui, primeiramente se inscreva. Segundo, deixa o like. Terceiro, a gente sempre costuma fazer aqui no canal uma análise completa, pegando os assuntos que estão diretamente relacionados à questão ou indiretamente também, mas fazem parte ali do conteúdo macro. Bom, quando a gente fala em modelos atômicos, teorias atômicas, a gente pensa na análise clássica, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo orbital, que seria o mais recente. Muitas características referentes ao modelo de Rutherford e até mesmo do modelo de Bohr já são muito conhecidas. Inclusive, já falei várias vezes aqui no canal, com resoluções das próprias questões do Enem, sobre a parte principal desses dois modelos. Hoje, no vídeo de hoje, eu quero destacar com vocês pontos da teoria de Dalton que provavelmente vocês nunca ouviram falar e pontos da teoria de Thomson que também provavelmente vocês nunca ouviram falar. Mas que são detalhes importantes porque o Enem é uma prova que muitas vezes, quando cobra modelo atômico, você não vai achando que aquilo que você aprendeu lá, o modelo de Dalton é o modelo da bolinha de bilhar, acabou, vou estudar o próximo modelo. Você não acha que o Enem vai cobrar uma coisa dessa, não é? Então, quando a gente fala em prova de Enem, a gente pensa numa análise minuciosa. E aí, como eu falei para vocês, hoje eu quero dar ênfase e falar um pouquinho sobre a teoria de Dalton, que levou à criação do modelo de Dalton, e a teoria de Thomson, que levou então à criação do modelo de Thomson. Prestem atenção nos detalhes. Se for o caso, pausa o vídeo, anota essas informações, porque são extremamente relevantes e pertinentes. Bom, galera, é fato que Dalton é muito conhecido pelo seu modelo da bolinha de bilhar, em que ele imaginava que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e intransformável. Ok, isso aí todo mundo concorda. A gente precisa lembrar que essa ideia de átomo ela nasceu bem antes de Dalton, lá na antiga Grécia. Dois filósofos, Leucipo e Demócrito, imaginaram que se você pegasse a matéria
e fosse dividindo ela em pedaços cada vez menores, ia chegar um determinado momento que você bateria numa estrutura que você não conseguiria dividi-la. Essa estrutura foi chamada então de átomo, porque a palavra átomo vem do grego átomos, que significa indivisível. À medida que os anos se passaram, essa ideia de Leucipo e Demócrito, ela passou um tempo sem vingar, porque logo em sequência veio a teoria aristotélica, a teoria dos elementos, terra, fogo, ar e ar. Então, acreditava-se na época de Aristóteles que sim, a matéria ela podia ter uma constituição variável. E aí, anos depois, 1800, Dalton veio e ressuscitou novamente essa ideia, mas já com um embasamento científico um pouco melhor. Primeiro ponto importante que a gente precisa lembrar da teoria de Dalton, gente, é que Dalton explicava as leis ponderais. Então, a lei de Lavoisier, que é conhecida poeticamente como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas que é conhecida cientificamente como, num sistema fechado, durante uma reação química a massa se conserva, a teoria de Dalton explicava isso aí. A teoria das proporções fixas de Proust. Então, várias leis ponderais, a teoria de Dalton ela explicava muito bem. Por quê? Porque Dalton considerava que o átomo era uma esfera indivisível e maciça. Mas quando a gente fala em modelo de Dalton, tem outros detalhes que é importante você saber para a prova do Enem. Primeiro, toda a matéria é feita de átomos, então Dalton quebrou aquela visão aristotélica que se tinha na época. Então, toda a matéria era feita de átomos. Os átomos, eles basicamente compunham tudo que você podia imaginar que existia de matéria. Eles não poderiam ser criados e nem destruídos, ou seja, carregava ainda a ideia dos gregos de que o átomo ele seria algo indivisível e indestrutível. Hoje a gente sabe, à luz do conhecimento atual, que isso não é verdade, tá? Cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Então veja bem, vocês vão perceber, à medida que eu for explicando para vocês aqui, que na época de Dalton já havia a diferenciação entre substância simples e substância composta. Não com o conhecimento que a gente tem hoje, com a explicação que a gente tem hoje. A substância simples é constituída de um único elemento químico, substância composta é constituída de mais de um elemento químico. Até porque na época de Dalton não se tinha tecnologia para estudar a composição fixa e a massa real dos átomos. Mas ele já dizia nessa época que as substâncias tinham um único tipo de átomo. As substâncias simples ou elementos são formadas de átomos simples que são indivisíveis, ou seja, para Dalton, uma substância simples ela era formada de átomos simples que você não podia dividi-los, você não poderia quebrá-los. As substâncias compostas, elas eram formadas de átomos compostos, na visão de Dalton, átomos compostos, esse termo, eram capazes de se decompor durante as reações químicas em átomos simples. Com a luz do conhecimento atual, é fato que uma substância simples a gente não consegue decompor ela em substâncias mais simples, afinal ela já é simples. Mas uma substância que é composta, eu consigo executar a decomposição dela. Por exemplo, se eu pegar, botar aqui uma canetinha. Se eu pegar aqui, galera, a água e fazer uma reação química adequada, eu consigo decompor a água em gás hidrogênio e gás de oxigênio, tá? Mas essa decomposição é à luz do conhecimento atual, em termos de índice de atomicidade, isso tudo hoje a gente conhece. Na época de Dalton não se sabia, mas Dalton já tinha a ideia de que uma substância composta, ela poderia ser decomposta em substâncias mais simples. Olha aí, você sabia que o modelo de Dalton carregava essa informação? Provavelmente não, porque como eu falei para vocês aqui, eu estou trabalhando detalhes. Aliás, galera, você está assistindo o vídeo aí parando rapidinho, ó, já deixou o like? Deixa aí o like, galerinha. É uma coisa tão simples. Ah, professor, mas essa história todo mundo pede like. É porque isso ajuda, galera. A gente produz aqui conteúdo gratuito para vocês, não custa nada. Coloca aqui, ó, deixa o like que ajuda o trabalho do professor. Se você não tiver nada para comentar no vídeo, nenhuma dúvida, nada, só deixa nos comentários Enem. Isso ajuda o engajamento do vídeo, o YouTube reconhece o vídeo, manda para mais pessoas, o canal cresce e vocês saem ganhando, beleza? Então, terminado o merchan, vamos voltar aqui. Todos os átomos de uma mesma substância
são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Ou seja, para Dalton, o que identificava aqueles átomos de uma mesma substância, os elementos químicos, era na forma, no tamanho e na massa dessas bolinhas. Então, um era diferente do outro por essas propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem tamanho, massa, forma e propriedades diferentes. Então, por exemplo, os átomos que compunham o gás oxigênio, eles tinham, na visão de Dalton, tamanho, massa e forma e propriedades diferentes dos átomos que compunham o gás hidrogênio. A massa de um átomo composto é igual à massa total de todos os átomos simples componentes. Olha que legal. Na visão de Dalton, se você pegasse aquele átomo composto, que hoje a gente conhece isso com o nome de molécula, né, e fragmentasse ela nos seus átomos constituintes, você somasse a massa dos átomos simples, daria então a massa do átomo composto. Quarto ponto aqui do postulado, os postulados. Postulados, lembrando, gente, que são as ideias na visão de Dalton. Os átomos compostos são constituídos de um pequeno número de átomos simples. Assim, por exemplo, duas substâncias simples constituídas de átomos simples X e Y podem se combinar, já havia a ideia de combinação química, para formar substâncias com átomos compostos de composição X mais Y, ou seja, 1 para 1, ou X mais 2Y numa proporção de 1 para 2, ou 2x mais y numa proporção de 2 para 1, bati aqui sem querer no microfone, galera, numa proporção de 2 para 1. Então, isso significa que você tem várias possibilidades de combinação. Então, vocês estão vendo que aquela visão de bolinha, aquela visão muito simplista, vamos dizer assim, que é passada na escola, vai muito além, gente. A teoria de Dalton é uma teoria muito rica. Inclusive, a título de curiosidade, não sei se vocês sabem, mas a doença chamada daltonismo, que é a dificuldade que algumas pessoas têm de distinguir cores, ela foi dada em homenagem, né? Se é que eu posso chamar de homenagem, mas enfim, foi dada a Dalton, porque Dalton ele percebeu que ele tinha esse problema de distinguir cores. Então, daí foi intitulada essa doença com o nome daltonismo devido a Dalton, né? Então, vocês sabiam dessa curiosidade aí do daltonismo? Deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? Por isso que eu coloquei a fotinha dele aqui de preto e branco e a bolinha preto e branco, né? Vamos tirar as cores da parada. E aí, galera, olha uma outra informação que eu estou mostrando para vocês aqui. Olha que legal. A representação de Dalton dos átomos e das moléculas. Olha só a representação do oxigênio, a representação do carbono, do hidrogênio, do nitrogênio, ó. As várias representações. Agora, olha isso aqui que me chama a atenção. Olha a representação da água na visão de Dalton. A água, ela tinha o hidrogênio e tinha o oxigênio. Só que vocês sabem, eu sei, à luz do conhecimento atual, nós sabemos que a água ela tem 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Dalton não sabia dessa composição. Para Dalton, a água ela tinha o hidrogênio e o oxigênio, tá? A teoria de Dalton tornava possível, por meio de uma ideia única, explicar todas as leis ponderais que regiam as transformações químicas. Então, para e pensa. Vamos pegar 2 aqui como exemplo. A lei de Lavoisier, que eu comentei com vocês agora há pouco. Lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, desperta, tudo se transforma. Ou, cientificamente, numa reação química, a massa se conserva. Por que a massa se conserva? Porque, veja bem, se você considerar que uma reação química é um reagrupamento de átomos, então você tem ali o reagente. O reagente, os átomos estão unidos de um jeito. O que você vai fazer? Você vai quebrar algumas ligações e vai unir esses átomos de uma maneira diferente. Mas a quantidade total de átomos não muda, por isso a massa se conserva. Lei de Lavoisier. Lei das proporções fixas de Proust. Proust dizia que toda reação química acontece dentro de uma proporção fixa de números inteiros. Então, quando você faz uma reação misturando, por exemplo, 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, você obtém 9 gramas de água. Se você dobrar a quantidade de hidrogênio e oxigênio, você dobra a quantidade de água formada.
O que para nós hoje é algo óbvio, né? Isso aí que eu disse para você é algo óbvio. Se você dobrar as massas dos reagentes, você dobra a massa do produto formada. Na época foi algo revolucionário, porque então, o que justifica essa proporção? Os átomos são bolinhas, são esferas. Então isso foi muito bem aceito na época, tá? Então foi criada a teoria de que toda a matéria era formada por átomos, e o responsável por isso foi Dalton. E existe uma lei muito famosa de Dalton, que poucos alunos estudam, que é a chamada lei das proporções múltiplas, que eu vou aproveitar o espaço aqui também para explicar para vocês. Lei das proporções múltiplas de Dalton. Muita gente conhece a lei de Lavoisier, conhece a lei de Proust, conhece até a lei de Gay-Lussac, das proporções volumétricas, mas não sabe a lei das proporções múltiplas de Dalton. Quando combinamos em uma reação química uma mesma massa de um elemento com diferentes massas de outro elemento, o resultado é a formação de diferentes substâncias, mas a relação das massas que variam resulta em números inteiros e pequenos. Professor, explica melhor esse negócio aí que eu não entendi não. Beleza. Deixei um espaço aqui reservado justamente para explicar para vocês como é que funciona a parada. Vamos fazer a suposição que eu combine 3 gramas de carbono com 4 gramas de oxigênio, tá? Eu vou combinar 3 gramas de carbono com 4 gramas de oxigênio e vou formar aqui como produto o monóxido de carbono, o monóxido de carbono. Qual é a massa de monóxido de carbono que eu vou formar? Vou formar 7 gramas de monóxido de carbono, beleza? Aí Dalton fez o seguinte, espera aí. E se eu mantiver a massa de um dos elementos, vamos supor que eu faça uma outra experiência que eu mantenha a massa de carbono, só que a massa do oxigênio eu já vou multiplicá-la por um fator, por exemplo, multiplicá-la por 2, eu vou dobrar. O que vai acontecer? Eu vou formar a mesma substância? Não, eu já vou formar uma outra substância diferente, ó. Eu vou formar aqui, galerinha, o dióxido de carbono. E a massa de dióxido de carbono formada, 8 mais 3, pela lei de Lavoisier, são 11 gramas. Então, o que a lei de Dalton nos diz? Vamos ler de novo aqui, ó. Quando combinamos em uma reação química uma mesma massa de um elemento, ó, 3 gramas de carbono, 3 gramas de carbono. É a mesma massa em 2 experimentos diferentes. Com diferentes massas de outro elemento, então aqui, ó, foram 4 gramas de oxigênio no primeiro experimento, no segundo experimento foram 8 gramas de oxigênio. O resultado é a formação de diferentes substâncias, ó, monóxido de carbono e dióxido de carbono, né? Todo mundo lembra das fórmulas aqui, ó. Uma é o CO, a outra é o CO2, são substâncias diferentes. Mas a relação, a divisão das massas que variam resulta em números inteiros e pequenos. Ou seja, a divisão entre as massas, ó, do oxigênio e do oxigênio, no caso dos 2 oxigênios, é uma relação de números inteiros, ó, porque daqui para cá houve uma multiplicação por 2. Ou em outras palavras, ó, se você pegar a massa do oxigênio no primeiro e no segundo experimento e dividir elas por um divisor comum, a relação entre elas é uma relação de números inteiros e pequenos. É basicamente isso aqui que Dalton está falando. Em outras palavras, para simplificar um pouco mais, é como se eu tivesse duplicado a massa de um dos reagentes, e aí eu formo massas múltiplas de outras substâncias. Essa é a lei das proporções múltiplas de Dalton, tá? Até agora, gente, olha só, eu estou fazendo uma mini aula aqui para vocês, uma mini aula. Não esquece que vale o like, hein? Agora que eu quero começar a falar um pouquinho para vocês sobre essa parada dos raios catódicos que tem a ver com a questão que a gente está analisando, tá? Os raios catódicos, eles surgiram de um experimento e que esse experimento nos levou à descoberta dos elétrons, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, a partir de 1856, a eletricidade, o estudo da eletricidade, os fenômenos elétricos começaram a ser realmente entendidos e compreendidos. E um dos experimentos que ajudou nessa compreensão foi o experimento de William Crookes, tá? William Crookes, galera, o que ele fez? Ele pegou uma ampola
de vidro, tal qual como essa aqui que vocês estão vendo. E aqui dentro dessa ampola foi colocado um gás rarefeito, ou seja, um gás a uma pressão muito baixa, e foi aplicado aqui dentro uma altíssima voltagem. Aqui eu coloquei à direita, ó, um gás rarefeito com uma pressão ali próxima de 0,01 atmosferas e uma voltagem próxima de 10.000 volts, ou seja, baixa pressão e alta voltagem. Olha o resultado disso aqui, ó, galera. Apareceu um feixe luminoso, tá? Esse feixe luminoso aqui é que nós chamamos de raios catódicos, tá? Raios catódicos. Então, esse feixe luminoso que aparece dentro de uma ampola, quando você tem um gás extremamente rarefeito submetido a uma altíssima voltagem, ele então é chamado de raios catódicos. Aqui eu coloquei para vocês 3 imagens para mostrar as características desses raios catódicos, tá? À medida que os anos foram passando, os cientistas eles foram estudando melhor esse experimento aqui de Crookes e eles tiraram 3 conclusões importantes. A primeira é a seguinte: quando você coloca um catavento aqui dentro e você liga esse tubo, os cientistas perceberam que o catavento ele começa a andar de um lado para o outro. O que comprova que os raios catódicos, tá? Vou colocar aqui, ó. Raios catódicos são corpusculares. Corpusculares. Professor, o que significa corpusculares? Que tem massa, tá? Os raios catódicos, eles têm massa. Se eles têm massa, quando você coloca um catavento e liga os raios catódicos, esses raios eles batem aqui no catavento e fazem esse catavento andar de um lado para o outro. Então, primeira observação, os raios catódicos eles têm massa, eles são corpusculares. Segundo, se você coloca um anteparo aqui, por exemplo, uma imagem, e você liga os raios catódicos, você vê que essa imagem, a sombra da imagem, ela é projetada no fundo do tubo. O que comprova que os raios catódicos se propagam. Estão anotando isso aí, gente? Isso é dica importante, hein? Se propagam em linha reta. Isso aqui já tem a ver com a questão que a gente está resolvendo lá do Enem, tá bom? Os raios catódicos eles se propagam em linha reta. Então, como eles se movem em linha reta, quando eles batem aqui, ó, fica uma reflexão no fundo do tubo. E o terceiro experimento que eles fizeram foi aproximar uma placa elétrica e essa placa elétrica carregada positivamente. Ó, você tem uma placa aqui carregada positivamente. Quando você aproxima essa placa positivamente aqui, ó, por trás do tubo, no caso seria pelo lado esquerdo aqui do tubo, esse feixe ele sofre desvios em direção a essa placa. Então, os raios catódicos eles sofrem atração por carga positiva. Qual é a conclusão óbvia aqui? Que os raios catódicos têm carga negativa. Os raios catódicos eles têm carga negativa, tá, gente? E aí, claro, juntando tudo isso aqui, mais tarde, em 1897, o físico Joseph John Thomson, trabalhando com raios catódicos, ele determinou a relação entre a carga e a massa desses raios. E ele percebeu também que essa carga, essa relação matemática, ela não dependia da natureza do gás, da composição dos eletrodos, era sempre a mesma razão. E aí o Thomson chegou à seguinte conclusão: peraí, então, isso aqui deve ser uma partícula de carga elétrica negativa, chamamos de elétrons essas partículas, hoje nós sabemos que são os elétrons, e elas estão presentes em toda a matéria. E aí entra aquela observação lá do modelo atômico de Thomson, né? O famoso modelo do pudim de passas, em que Thomson imaginou que o átomo seria uma espécie de esfera fluida com carga elétrica positiva, e ao redor dessa carga positiva você teria as cargas negativas mergulhadas ao acaso. Então, nós temos no modelo de Thomson a primeira vez que foi inserido na estrutura atômica, né, em termos de modelos,
as cargas elétricas. Então, a matéria ela passou a ter uma natureza elétrica. Então, na realidade, gente, o tubo de raios catódicos, o experimento do tubo de raios catódicos, ele serviu para mostrar a existência dos elétrons. Os raios catódicos nada mais são do que elétrons. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, foi a descoberta dos elétrons, e os raios catódicos nada mais são do que um feixe de elétrons. E aí foi aí que eu falei para vocês, então, que Thomson pegou essa partícula que foi, então, recém-descoberta, os elétrons, e acabou inserindo no modelo atômico e criou o famoso modelo atômico de Thomson. E aí, voltando aqui para a questão do Enem, ele até fala aqui, né, os raios catódicos, e tudo que eu expliquei para vocês aqui no texto, ó, medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que sua identidade, ó, não depende do material. A razão entre a carga e a massa do elétron não depende do material do cátodo, não depende do gás dentro das ampolas. Inclusive é chamado de raios catódicos porque partem do cátodo, tá bom, gente? Daí o nome raios catódicos. E aí a pergunta do Enem aqui é relativamente simples. Se você já tinha estudado alguma coisa de raios catódicos, você já sabe que raios catódicos eles são elétrons, como eu falei para vocês agora há pouco. Ó. Raios catódicos são elétrons. Essa radiação é constituída por quê? É constituída por elétrons. Não tem nada a ver com ânion, com cátion, com próton, com partícula alfa. Raios catódicos são elétrons. Galera, as resoluções no canal são assim. É para fazer diferente. Qual que é a filosofia aqui de trabalho nossa, galera? Lembra que eu sempre falo para vocês, a maioria dos alunos não passam no exame de vestibular. Quem passa é a minoria. E essa minoria provavelmente está fazendo diferente do que a maioria faz. Fazer o que a maioria não faz para obter o resultado que a maioria não obtém. Se você simplesmente pega uma questão dessa, responde letra E, ok, elétrons, beleza. Você acertou a questão, show de bola. Mas o Enem do próximo ano não vai cobrar desse jeito essa questão, vai cobrar diferente. Vai que ele traz alguma coisa referente ao modelo de Dalton, vai que ele traz alguma coisa referente à lei das proporções múltiplas, vai que ele traz outro detalhe sobre o experimento de William Crookes, que tem a relação com isso que eu falei para vocês, galera. Por isso que é importante a gente fazer essa abordagem, isso faz toda a diferença. E como eu já falei para vocês várias vezes, adoro receber aqui no canal os comentários dos alunos quando fazem a prova do Enem. Professor, aquilo que o senhor falou na resolução do ano passado, ó, tava lá, caiu. Que aqui a gente tenta fechar, galera, todas as possibilidades de cobrança. E como eu falei para vocês, isso aqui que eu produzo para vocês só tem um custo, que é deixar o like e deixar um comentário para ajudar o engajamento do canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado, coloquem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dessa resolução diferenciada. Vou ficando por aqui e ainda não acabou não, tá, gente? Estamos quase na reta final aqui de fechar essa playlist do Enem Digital. Em breve eu volto aqui com vocês para a gente, então, dar sequência. Abraço, galerinha. Bons estudos. Estou junto com vocês. Ó, vai dar tudo certo. Eu confio em você. Valeu!